Olá, canal Jaqueline Roberta, pós-jogo de Santos e Flamengo, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdemos, 3-2. 3-2 pro Flamengo, né? O Santos conseguiu marcar 2 gols, não marcou gol contra o Curitiba, não marcou gol contra o Corinthians, fez 2 gols no Flamengo ontem. Às vezes o torcedor de outro time vai olhar e vai falar, não foi tão ruim assim o jogo, mas foi. Mas foi ruim. Não teve torcida. Então, aquela Vila Belmiro, sem ninguém, o eco dando para escutar o que as pessoas falavam ali no banco e tal. Desanimador, a atmosfera. O próprio Sampaoli falou que é triste quando não tem torcida. Mas tinha os gatinhos da vila, né? Os gatinhos estavam lá presentes nas cadeiras, depois entraram em campo. Os gatinhos estavam lá tentando empurrar esse time. Bom, quem treinou o Santos esses dias foi o Cláudio Miro. O Falcão só ficou ali à beira. Acredito que ele não tenha dado nenhuma instrução, por mais que tenha vazado aí que ele poderia estar à beira de campo, mas não foi o que aconteceu, até porque a gente estava por aqui. Quem assinou a súmula foi o Arzur. O time do Santos não demonstrou nenhuma mudança tática, nada, até porque, gente, o Oder Hellmann tá desde do ano passado, do final do ano passado, e foi se arrastando, o Campeonato Paulista ruim, aí deu aquela melhoradinha, mas logo o time voltou a apresentar um futebol ruim, medíocre, e o torcedor avisando, e todo mundo avisando, e a questão da multa, e a diretoria vai lá, demora, chegamos a 10 jogos sem vitória, tá bom? Então faz 10 jogos que o Santos Futebol Clube, time mais goleador da história, o time com uma importância extrema, com uma camisa pesadíssima, se encontra em um momento de crise no futebol muito ruim. A esperança, Paulo Turra, que nessa segunda-feira já esteve ali, no sábado, né, já conheceu o CT, no domingo, ontem assistiu o jogo dos camarotes, não quis falar com ninguém, foi instruído talvez a não falar, porque o trabalho dele não começou, ele não pode dar um bedelho em jogadores que ele ainda não conhece, um trabalho que não começou, até aí tudo bem. Então nessa segunda-feira começou, teve meio que um regenerativo, outros atletas que não jogaram, começou, a era Paulo Turra começou. O que eu espero? A retomada de confiança, em primeiro lugar. Então, o ex-técnico do Santos não tinha nada a ver com motivação, ele falava que não motivava, mas é visível que esse time precisa de motivação. Salários estão em dia, tem 1 ou 2 direitos de imagem, mas aí não vem, gente, não é motivo. O time do São Paulo tá com vários salários atrasados, direito de imagem também, estão em situações ruins, muitos times têm estruturas inferiores ao do Santos, tem time que não deixa nem o atleta ficar com a camisa ali do jogo, então eu acho que nada é motivo. E dentro da gestão, por mais que tenha tido várias escolhas erradas, os salários estiveram em dia. Esses caras não podem reclamar de que não tem a comida adequada, que não tem o salário em dia, isso eles não podem reclamar. Então, muito a questão psicológica. Foi implantado, parece um chip na cabeça deles de que é proibido chutar o gol, é proibido jogar com leveza, é proibido acreditar que pode ganhar. O Santos conseguiu empatar 1-1, depois foi lá 2-2. Quando o Flamengo faz o terceiro gol, o Santos se acomoda de uma tal forma. Então, Paulo Turra, você vai ter que mexer no psicológico, consertar essa defesa, óbvio, todo mundo fala que é mais fácil consertar ali a parte de trás, mas também tem que dar uma confiança para esses caras acreditarem mais neles. Assim, se eu não acredito em mim, então eu nunca gravaria vídeos para vocês, eu nunca teria essa garra que eu tenho de acreditar que um dia eu vou estar em lugares melhores, que um dia esse quarto vai mudar e vai ser um lindo cenário. Então a motivação, ela existe, por mais que, nossa, você ganha muito, você tá vestindo a camisa do Santos, já é motivação. Não, é dia a dia, tem que apitar. Esses jogadores precisam de conversas francas, eles precisam de um técnico que realmente mande, que entenda,
que implante algo, porque o que a gente vê no Santos tecnicamente e psicologicamente é horrível. É um time acuado tecnicamente e psicologicamente. As duas coisas andam juntas. Corpo, mente e alma, tudo anda junto. Então é um time sem alma, sem raça. Ah, Jaque, mas correu um pouquinho mais ontem. Ah, gente, convenhamos. Fez uma bela partida? Eu não vi essa bela partida. É muito pouco o que o Santos apresentou até aqui. Então vai ter que recomeçar uma coisa do zero e ficar esse Campeonato Brasileiro é muito importante para o Santos. Vamos bater campeões? Não, mas é muito importante mudar essa estrutura, esse emaranhado, gente, eu nem tenho palavras. Claudio Miro pouco fez ontem, né? Porque foi jogado ali numa bomba, literalmente. Achei correto da parte da presidência do Santos, uma coisa correta, não tirar o Orlando Ribeiro da base, tá tão bem, os meninos do Sub-20 estão apresentando uma coisa legal, estão vencendo, deixa ele lá. Colocou aí um tapa-buraco, que não podia mudar as coisas do dia da noite para o dia, a escalação, aquela escalação de sempre, que nós somos acostumados, Marcos Leonardo, Soteldo, Mendonça, Lucas Lima, Dodi, Rodrigo Fernandes, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, João Paulo. Entrou o Ângelo, Luan Dias, Sandri, Bruno Mezenga, Lucas Barbosa. Foi isso o jogo de ontem. O nosso banco, ai gente, nem vou ler o nosso banco. O David não entrou no jogo, gostaria que ele tivesse entrado. O Ruiz também poderia ter entrado, não foi a opção técnica, mas até aí tudo bem, nem vou me estender em fazer críticas, porque o time do Santos parecia um interclasse, né? Aquele jogo da molecada, né? Que corre para um lado e corre para o outro, que corre para o outro, aquela bagunça. Ninguém marca, ninguém tem consciência tática, ninguém guarda posição. Quando você vê um tá lá na frente, aí do nada o Lucas Lima aparece lá na frente, ele é meia. Aí do nada o lateral tá olhando pro céu e não tá olhando pro que tá acontecendo. Aí do nada o zagueiro vira de costas. Aí o centroavante baixa a cabeça. Aí quando ele levanta a cabeça ele chuta torto. Aí ele dá um passe errado. Tô falando da parte ruim. As partes boas foram que sim. O Marcos Leonardo conseguiu colocar essa bola. O Soteldo deu uma assistência. O Mendonça fez o gol. Porque os times do Sampaoli nós conhecemos muito bem. Eles fazem 5, mas a probabilidade de tomar algum gol também é muita. Vocês lembram de Ituano, vocês lembram do 3-3 Fortaleza. O Santos vencendo 3 no primeiro tempo, chega no segundo tempo, tudo aquilo acontece. Então isso é uma tônica dos trabalhos do Sampaoli, até depois dar tudo muito certo e virar a máquina que nós conhecemos, e mesmo assim venceram. E ainda que o Sampaoli foi com mistão, poupou bastante gente, porque tem Libertadores. Mas o Flamengo já tá classificado, assim, na minha visão, não tem nem um risco a correr. E depois colocou a Arrascaeta, o Gabigol nem quis fazer gol ontem. Então era aquele jogo de interclasse com o seu time. Já imaginou? As criançadas do interclasse falam: ai, o Palmeiras vai vir jogar com a gente e vamos competir. O Santos parecia crianças e o Flamengo adultos. O Flamengo, quando quis, chegou com facilidade, marcou seus gols. Everton Ribeiro, Cebolinha, Pulgar. Pelo outro lado, o Santos teve um gol do Mendonça, que é aquele jogador ruim, que eu não queria que estivesse no Santos, mas muitas vezes quando precisou ele fez gols essa temporada. Teve gol do Rodrigo Fernandes, que não é um fazedor de gols, mas ali no rebote conseguiu. Espero que esses gols pelo menos tenham servido para alguma coisa boa, sei lá, para alguma motivação, que o passo do Soteldo tenha servido para alguma motivação. Mas de resto, gente, o mesmo Santos de sempre. E eu ainda fiquei perplexa, que eu sempre converso com meu amigo Pedro. Beijo, Pedro, que assiste aqui o canal. 20 minutos do jogo, o Flamengo ainda não tinha feito gol. Eu fiquei assim, gente, será que tá acontecendo? Mas depois até me surpreendeu as questões aí do Santos ter encontrado os gols, ter feito 1-1, 2-2,
poderia ter feito 3-3, é que é um time que tá com o psicológico muito abalado, que eles realmente, assim, acreditam que não vão ganhar e é impregnado. Então, Paulo Turra põe de sal grosso na galera, exorciza esse 4-3-3, que é inútil, já viu que as nossas peças, que não tá dando, que quanto mais tenta, pior fica. Então, tente algo diferente. Olhe cada jogador, assim, muito especificamente. Tem um olhar certinho ali. Tem esse olhar clínico, né? Vou acreditar. Chama a molecada da base. Vê se não tem o Kevson jogando melhor. Se não tem fulano jogando melhor. Não tenha medo em fazer isso. Cobre seus reforços, tá? Porque vai ser impossível o seu trabalho atingir um grau acima se não tiver reforços. Cobre. Eu sei que você é um técnico com pouca experiência, que chega num Santos, não tem o mesmo respaldo que você tinha no Atlético Paranaense, muito menos as mesmas peças. Lá é um time, gente, com caras muito consolidados. É um time com uma estatura alta também. Tem um Vitor Roque, que entre os da nova geração é um menino muito maduro. Tem alguns atletas ali, Terans, próprio Canóbio, que são aqueles atletas que pegaram um pouquinho de banco e quando voltam conseguem fazer algo diferente. E tem um banco vasto, né? Ele tinha muitas opções no Atlético Paranaense, no Santos não tem. No Santos, realmente, você vai ter que ter esse olhar clínico para fazer as escolhas mais acertadas. Claro que no começo tudo é difícil, mas eu acho que a primeira coisa é dar um mínimo padrão. É que o Santos, quando nós assistimos, dá tristeza. Porque não consegue marcar, porque os jogadores da posição não conseguem fazer o mínimo que a posição ali dele pede. São erros infantis que o time do Santos tem. Então, vai ser de consertar coisas básicas, como posicionamento, passe, melhor opção na hora de cobrar um escanteio. É um trabalho, assim, muito infantil que vai ter que ser feito e, ao mesmo tempo, dentro dessa infantilidade que o time do Santos se tornou, ter que colocar uma carga de ânimo, comprar esses caras ali pra você. Quando eu digo comprar, gente, é comprar uma ideia. É tipo falar, vamos fazer isso aqui, vai dar, vocês são capazes de vencer. Galera, vocês são capazes de vencer, vocês são capazes de vencer, vocês são capazes de vencer. Pode ser que comece contra o Blooming, né, na quinta-feira. Eu acho que seria uma boa opção, como eu já falei. Contra o Blooming, colocar um time que ele acredita ser titular. Não se prender ao passado, que passou, esquece escalações de Odair, esquece. Tente algo novo, dê chance pro Sandri, que eu acho que entrou bem ontem. Tem o próprio Luan Dias. Lucas Lima não é incontestável. Marcos Leonardo, a gente precisa vender. Mas se o momento um David estiver pedindo passagem, e aí, de fato, valendo, começa no domingo, dia 2 de julho, aniversário da minha mãe, em Santos Futebol Clube, ela é corintiana. Cuiabá e Santos já começa com um jogo fora, né, na retomada aí do Campeonato Brasileiro. Depois tem Santos e Goiás e depois tem o clássico contra o São Paulo, jogo difícil. Porém, o Santos tem 2 jogos aí, Cuiabá e Goiás, que tem que vencer. Tem que vencer. Então, por isso que o jogo contra o Blooming, eu já colocaria um time considerado titular, apertaria esses caras para fazer um placar, depois trocaria ali as peças, dar uma confiança, voltar a vencer no jogo contra o Blooming, e aí sim, contra o Cuiabá e o Goiás, a coisa fica séria, Campeonato Brasileiro, impor de novo as vitórias para o Santos. De uma forma ou de outra, com uma compactação melhor, porque o Santos é um time todos passado. Marcação, como eu já falei, coisas básicas, posicionamento básico, cobrança de lateral correto, escanteio de uma forma mais correta, que você saiba que possa levar algum perigo. Tudo isso o Santos não tem aproveitado bem. Faltas, quem é o cara da falta? Identificar, é o Marcos Leonardo? Não é o Marcos Leonardo. É o Lucas Lima?
cobre. Presidente Andrés Rueda, cobre os seus atletas. Falcão, não sei ainda o que você faz no Santos até hoje, mas cobre. Tem que ter cobrança pra gente ver esse time ter uma mudança. E nós, torcedores, vamos torcer e começar o mutirão. Queremos reforços, queremos reforços, queremos reforços, queremos reforços. Porque é o que eu disse, eu acho que vai ter sim uma melhora com a mudança do técnico, mas assim, até um certo ponto. Aí você olha o banco limitado do Santos, começa a pesar, tudo começa a pesar. Então eu era a favor da troca do técnico, foi feito, acho que é uma aposta válida. É um cara que se quiser trabalhar, que se quiser realmente fazer algo diferente, pode. Não tô falando diferente apresentar o futebol do Manchester City, mas algo mais apresentável, mais saudável para o torcedor santista. E contratações. É zagueiro, é lateral, volante, meia, ponta, gente. Todas as posições, menos o gol, né? Pelo menos sendo João Paulo. Que nada de ruim aconteça nunca com o João Paulo. E é isso, torcedor santista. Isso é um pós-jogo, é uma boas-vindas pro Turra, é um conselho, é tudo que nós, como torcedores santistas, vemos esse momento. Beijo pra vocês.